caderno de anotações. Vai ser bem bacana. Depois você vai poder ver o vídeo de novo da aula para pegar coisas que talvez você passou batido, né? Mas vai ser muito bom. Queria começar com uma oração, pode ser? E a gente já engata aqui na primeira marcha. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender cada vez mais de Ti. Obrigado por cada um aqui presente, Senhor. Que nossas mentes agora possam ficar abertas, nossos corações abertos ao conhecimento. E que cada palavra, cada frase, cada ensino, Senhor, cada princípio Teu compartilhado aqui possa gerar frutos em nossas vidas, possam gerar frutos em nossos corações, ó Pai, que possam ser uma bênção, não só para nossas vidas, mas para aqueles que vivem conosco, aqueles que se conectam conosco, que se relacionam conosco. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus, e é aprendendo um pouco mais de Ti que a gente ainda pode se tornar mais próximo de quem Tu és. Obrigado por esse momento. Nós convidamos a presença do Teu Santo Espírito para se manifestar aqui e para falar conosco nessa noite. Amém. Amém. Quem está pronto aí? Essa semana a gente vai falar sobre o apóstolo Paulo e as cartas que ele escreveu. Esse homem escreveu 13 cartas. E eu acredito que a gente não vai conseguir falar sobre todas as 13. Eu acredito que a gente vai dar o nosso melhor aqui, mas se a gente conseguir cobrir aí 7 ou 8 cartas muito bem feitas, vai ter muito benefício para vocês. E eu quero que você extraia o máximo dessa classe, dessa aula, como que você vai poder. Eu vou cobrir algumas coisas bem importantes. Talvez tenha algo que você perceba que seja importante para você, que não foi falado aqui na aula. Talvez você tenha alguma pergunta sobre uma das cartas de Paulo. E no final de cada aula a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, se alguma coisa, em algum momento a gente perder ou não for falado aqui, você vem e pergunta no final e a gente vai falar sobre esse assunto. Por que você acha que é importante estudar a vida do apóstolo Paulo e as cartas que ele escreveu? Yeah, he's saying because he helped establish churches and he founded churches, and this is good for us to know. Boa resposta. O apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento. Se você olhar aqui o Novo Testamento, ele escreveu quase metade. Então nós vamos ver o porquê é muito importante o que ele estava querendo dizer. Eu não sei como é você, mas quando eu leio um livro, eu gosto de olhar ali a figura. On the cover? Eu gosto de olhar a foto do autor do livro. Eu quero saber qual que é a aparência desse autor, desse cara que escreveu o livro. Então, todo livro que eu leio, eu gosto de dar uma olhada na foto do autor. Se é homem, se é mulher, com o que ele se parece. A gente não tem 100% de certeza, mas essa é uma imagem próxima do que Paulo se parece.
E esse é uma pintura, uma gravura do apóstolo Paulo, das mais antigas que a gente encontrou. E essa representação de Paulo ele também tem a ver com os seus discípulos, da forma que os seus discípulos o descreviam. E aqui está a descrição. Ele era um homem baixinho. Ele era careca. Ele tinha um problema nas pernas, ele tinha meio que aquelas pernas de alicate. O corpo dele era forte. Ele era monocelha. E o nariz dele era para baixo, assim, ó. Handsome fella. Então ele era muito lindo. Had a face that was very friendly. Ele tinha um rosto bem amigável. Sometimes he looked like a man. Às vezes ele parecia como um homem. And sometimes he looked like an angel. E às vezes ele parecia como se fosse um anjo. And that was one of Paul's own students who wrote about him later on. E aí essa descrição era um dos próprios alunos, discípulos de Paulo que escreveram esses fatos sobre ele. Aqui vamos ver dois motivos pelo qual Paulo é muito importante. First of all, he was the first great theologian of the church. Primeiro de tudo, ele foi o primeiro grande teólogo da igreja. Now, this may surprise you, Talvez isso te surpreenda. and I hope to surprise you a lot this week. E eu espero que você fique bem surpreso essa semana. Jesus não era um teólogo. He was the Son of God. Ele era o Filho de Deus. He was a powerful presence on the earth. He's our Savior. Ele era o nosso Salvador, uma presença poderosa na terra. But he was not a theologian. Mas ele não era um teólogo. Jesus lived in a specific place and time. Jesus, ele estava num momento específico. And because of that, he was a Jewish rabbi. E por causa disso, ele era um rabino judeu. And Jewish rabbis were not very systematized in the way they taught. E esses rabinos, eles não tinham muito sistema da forma que eles falavam. And Jesus, even though he was the Savior of the world, if you look at most of his ministry, it was focused on Israel. E se você vê a maior parte do ministério de Jesus, o foco era Israel. And it wasn't until the end of his ministry, in fact, as he was getting ready to go back into heaven, he said, "Take the gospel into all the world." E só foi no momento que ele estava subindo para o céu que ele disse, agora pegue as boas novas e leve por todo mundo. But I want you just to imagine for a second. Queria que você imaginasse um minuto. If we started hearing on the news about a prophet Imagine aparecer nos jornais sobre um profeta. who grew up in the Amazon jungle. Um profeta que cresceu lá na floresta do Amazonas. And we kind of hear about him on the news a little bit. E aí você ouve ali no noticiário sobre ele, He's healing people. que ele está curando He's pessoas, doing miracles. que ele está fazendo milagres. But you know, we're just outside São Paulo. Mas ó, a gente está aqui perto de São Paulo, do outro lado do Brasil. What does some guy who grew up in the jungle have to do with us? O que um cara que cresceu lá no meio da floresta tem a ver comigo? What does some guy who grew up in some small village O que esse cara que nasceu e cresceu num vilarejo pequeno have to say to us? tem algo para dizer para mim, que mora numa cidade grande? Well, in a very real sense, this was what was going on in the first century. Então, para você entender, era mais ou menos assim que as pessoas pensavam naquela época. Because Jesus grew up in a small village, Porque Jesus ele cresceu num vilarejo pequeno. and it wasn't in the jungle, Não foi numa floresta, but it might as well have been. mas poderia ser um lugar remoto. Because Palestine was as far as you could get from real civilization. Porque a Palestina era o lugar mais afastado da civilização na época de Jesus. Of course, he had a very big ministry among the Jews, Jesus tinha um grande ministério entre os judeus, but what Paul did
Mas o que Paulo fez, was he took the message of Jesus ele pegou a mensagem de Jesus and he helped people from big cities, e ele ajudou pessoas de grandes cidades, people from other cultures, pessoas de outras culturas, understand how important Jesus' message really was. a entender quão importante era a mensagem de Jesus. Paul took the message of Jesus Paulo pegou a mensagem de Jesus and made it universal. e transformou ela de uma mensagem universal. And if we had to say, if we only could say one thing that Paul did that was important, Se nós pudéssemos pegar uma coisa que Paulo fez que foi muito importante, this would be it. seria isso. Because he took the message of Jesus Porque ele pegou a mensagem de Jesus e transformou, fez dela de uma forma universal para que todos pudessem entender. and in doing that, he organized what we believe as Christians. E o que ele fez foi organizar o que a gente acredita como cristãos. Because, listen, we know that there's false teaching in the world today. A gente sabe que existem ensinos bem falsos e incorretos no mundo hoje. There are different religious groups that teach false things. Tem grupos religiosos que ensinam coisas mentirosas. This is not new. Isso não é novidade. This has been going on since the first century. Isso tem acontecido desde o primeiro século. And so what Paul tried to do is, as Ricardo said, the churches that he planted, he wanted to make sure that they were grounded in the truth. Então, assim como o Ricardo falou aqui no começo, o que Paulo queria fazer é ensinar as igrejas para que elas ficassem enraizadas na verdade. All right, the next point here is that Paul was the church's first great missionary. E o segundo ponto aqui é que Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. Jesus told his disciples, Jesus falou para os seus discípulos, he said, go into all the world and preach the gospel to every creature. vai em todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. And you know what his disciples did? Sabe o que os discípulos dele fez? Jesus, acho que eu tenho que pensar e refletir um pouco sobre o que você está falando. Eu não estou com vontade de sair de Israel, não. People out there that aren't Jews, I don't know if we're really supposed to go talk. Nossa, tem um monte de pessoas lá nas outras cidades que não são judeus. Eu não estou afim de falar com eles, não. For a number of years after Jesus has already gone back to heaven, Então, por alguns anos, depois que Jesus já tinha subido para o céu, the apostles are still sitting in Jerusalem. os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. They haven't gone into all the world. Ele não cumpriu o que Jesus falou, eles não foram todo mundo. They're still thinking, I don't really know if that's a good idea. I don't think Jesus really meant Eles, all the world. eles estavam questionando. Não acho que isso é uma boa ideia. Acho que Jesus não quis dizer o mundo todo, não. Maybe he meant just go to the edge of Israel. Talvez ali, até na fronteira de Israel, no máximo. And so this is why, and I encourage you, if you haven't really read the book of Acts much, read the book of Acts. Então eu queria encorajar você, se você ainda não leu o livro de Atos dos Apóstolos, leia o livro de Atos. Because it shows the spread of Christianity, but it wasn't an easy job. Porque no livro de Atos fala sobre como o cristianismo se expandiu. E ali houve a resistência, não foi So fácil. what Paul did was he developed a strategy for taking the gospel to other places. E o que Paulo fez foi desenvolver uma estratégia para levar o evangelho para outros lugares. And he planted, we're not even really sure how many churches he planted. If we had to guess, we'd probably say around 15 churches, maybe 20. Então a gente acredita que ele plantou mais ou menos de 15 a 20 igrejas, mais ou menos. And then maybe his followers planted even more. So there was a lot of work that the Apostle Paul was doing. Então, e seus discípulos plantaram outras depois dele. Então Paulo trabalhou bastante, fez bastante coisa. Now, is the strategy that Paul would use, and this is what we'll see as we move forward, Então a estratégia que Paulo usou, a gente vai ver agora, conforme vai encaminhando a aula. he would go into a city Ele ia para uma cidade and he would find the Jewish synagogue.
e ele encontrava uma sinagoga. And that's where he would start. E ele começava ali. Now, why would he start in the Jewish synagogue? Por que que Paulo começava a sua viagem missionária dentro de uma sinagoga? And we're not talking in Israel, we're talking in Greek-speaking countries. E não estamos falando de Israel. Ele ia para o lugar que falavam gregos, países de língua grega, e ele procurava uma sinagoga judaica e começava a falar de Jesus lá. Why do you think he would start there? Por que que vocês acham que ele começava lá? He said that was to influence those who were influencers already in the city. That's a good answer. Boa resposta. You know, because all of the places that Paul did ministry Porque todos os lugares que Paulo ministrou, worshipped many, many gods. eles adoravam muitos outros deuses. All the countries were idolaters. They all had idols they worshiped. Todos esses países que Paulo visitou, eles eram idólatras. In fact, they laughed at the Jews. Na verdade, eles até davam risadas do povo judeu. They said, those stupid Jews. Nossa, esses judeus são estúpidos demais. They've only got one God. Eles só têm um Deus. What is the matter with them? They've only got one God. Qual o problema com esse povo? Eles só têm um deusinho só. We've got hundreds of gods. Nossa, a gente tem thousands of gods. centenas, milhares de deuses. I mean, we've got a God for everything. A gente tem um Deus para cada coisa. Those Jews, they've only got one God. Nossa, esses judeus aí não estão com nada, só tem um Deus só. But what Paul did Mas o que Paulo fez, is he would go to the synagogue, ele ia para a sinagoga, and that's where he would start, because these people were going to be more receptive to the message. e é lá onde ele começava a sua missão, porque ali as pessoas tinham mais facilidade de aceitar a mensagem dele. Not just the Jews, there would even be some Greeks who would be in the synagogue, Não só os judeus, mas também tinham alguns gregos que que frequentavam as sinagogas. and they would not be converted Jews, but they would be what we would call God-fearers. They were attracted to Judaism. Pessoas que ainda não tinham se convertido ao judaísmo, mas elas temiam a Deus e tinham curiosidade sobre o Deus de Israel. And these people would, and we'll talk about this more when we get into Galatians, they were attracted to Judaism, but they didn't want to convert fully. Então essas pessoas, esses gregos, eles tinham uma atração pelo judaísmo, mas eles não queriam se comprometer 100%. But Paul would start there, he would share the message of Jesus and how he was the fulfillment of all the prophets. E Paulo começava ali na sinagoga, pregando Jesus e falando que Jesus era o cumprimento de todas as promessas. And normally after a few weeks or a couple of months, E aí, normalmente, depois de algumas semanas ou até 2 meses, the Jewish leaders would get angry at him. aí os líderes judeus iam ficar com raiva de Paulo They'd kick him out of the synagogue, e expulsavam ele da sinagoga. and he'd take 20 or 30 or 40, 50 people with him and start a church. E aí ele conseguia, naquele tempo que ele ficou pregando na sinagoga, convencer 20, 30 pessoas que saíam com ele da sinagoga e eles juntos plantavam uma igreja. And what Paul started and what we believe today, E o que Paulo começou, que é o que a gente acredita hoje, the greatest way to reach a community a melhor forma de alcançar... Is that my phone? It's mine. Sorry, say again. But what Paul understood was that by putting a church in a city, Então o que Paulo entendia era que plantar uma igreja numa cidade that was the greatest way to have an impact in that area. é a melhor forma de impactar aquela área ou a região. And that's why even today, church planting is still the greatest way to reach people. Então a melhor forma de alcançar pessoas para Jesus é através da plantação de igrejas. All right, a little bit about Paul as a person. Então vamos ver um pouquinho sobre a pessoa de Paulo. Because remember, we're talking about the author of the books that we're going to be looking at. Então a gente falou sobre os autores dos livros que a gente vai olhar. And knowing a bit about the author helps us understand as we
Então, quando você conhece um pouco sobre o autor, te ajuda a compreender melhor o que ele escreveu. All right, first of all, he was Jewish. Então, primeiro de tudo, Paulo era judeu. As a Jew, Então, como judeu, Paul looked at himself as one of the chosen people of God. Paulo se enxergava como aquelas pessoas que eram escolhidas por Deus. Now, it's easy to look at that and go, oh, the chosen people, huh? Então, é muito fácil você olhar, olha, esses são os escolhidos. Kind of proud of that, are they? Então, eles são orgulhosos? Têm orgulho disso? But they were the people that God chose for his own possession. Mas, de fato, o povo judeu foi o povo que Deus escolheu para ser sua propriedade. They were the people that God gave the book to. Foram as pessoas que Deus escolheu para entregar a sua palavra. No other religion had a book, Nenhuma outra religião tinha um livro, but the Jews had a book. mas os judeus tinham. The Jews had the promises of God. Os judeus eram os únicos que tinham as promessas de Deus. The Jews had all the stories of God intervening in history to take care of. Os judeus, eles eram os únicos povos que tinham as histórias de Deus, que Deus intervindo na humanidade. And Paul was raised in that atmosphere. E Paulo cresceu nesse ambiente. Now, one of the interesting things about Paul as a Jew Uma das coisas mais interessantes sobre Paulo como judeu is that he was not raised in Israel. é que ele não cresceu em Israel. Because if you studied history, you know that many of the kings, the Babylonians and the Assyrians, came and attacked and destroyed Israel. Porque se você estuda um pouco de história, o rei da Babilônia, os assírios invadiram Israel e o povo teve que se espalhar. And they would take people and they would take the Jews and they would disperse them into other countries. E eles pegavam alguns judeus e levavam para outros países. And so Paul grew up as a dispersion Jew in a city called Tarsus. E Paulo foi um judeu que cresceu longe de Israel. Ele era judeu, mas ele cresceu longe de Israel, numa cidade chamada Tarso. And these dispersion Jews were very, very careful to maintain the purity of their religion. E esses judeus que cresceram, que viviam fora de Israel, eles tinham um compromisso muito fiel em manter a religião deles intacta, em manter o estudo da palavra fielmente. In fact, it was the dispersion Jews that actually created the synagogue. E foram esses judeus que foram expulsos de Israel, que foram levados para o cativeiro, que cresceram em outros países, eles que criaram as sinagogas. Because for the Jews, the temple was where God lived. Porque para os judeus, o templo era onde Deus vivia. The temple was where the Holy of Holies was. That's where the presence of God lived. O templo era onde a presença de Deus habitava, o Santo dos Santos. But now, hundreds and thousands of Jews have been taken and dispersed all over the world. Então, essa dispersão do povo judeu para vários lugares do mundo fez com que eles fizessem essas And sinagogas. so they can't worship in the temple anymore. Eles não tinham mais acesso ao templo em Jerusalém, então eles tinham que criar. So these Jews that had been dispersed created these small gatherings of Jews called synagogues. Então eles tinham que criar essas sinagogas para manter a religião, para manter o ensino e propagar esse ensino para os seus filhos. So as a Jew being raised in a dispersion city like Tarsus, Então, como um judeu crescendo numa cidade como Tarso, Paul grew up loving and appreciating God and appreciating the law. Paulo cresceu apreciando quem era Deus e a lei de Deus. Now, the second thing about Paul is the fact that he's a Roman citizen. Outro ponto é que Paulo, ele era um cidadão romano. Now, this is a really big deal Então, ser um cidadão romano é realmente algo grandioso. because everybody that was under Roman rule was not a Roman citizen. Porque a maioria das pessoas que estavam debaixo da soberania de Roma não eram cidadãos romanos. And there were basically, I think, three ways that you could become a Roman citizen. E existiam 3 formas para você se tornar um cidadão romano. You could buy Roman citizenship, Você podia comprar uma cidadania romana, which is very expensive. que era muito cara. If you fought in the army for the Romans, Se você lutasse no exército, fizesse parte do exército romano, they would give you a Roman citizenship.
eles te dariam o direito de se tornar um cidadão romano. Or if your father was a Roman citizen and you were born, then you became a Roman citizen also. Ou se o seu pai de sangue fosse romano, cidadão romano, aí você também poderia ser romano. And Paul tells us that he was born as a Roman citizen. In other words, his father had been one. Então, Paulo diz que ele nasceu como um cidadão romano e a gente entende que o pai dele era romano. But here's a couple of the benefits. Então, aqui tem alguns benefícios. If you're a Roman citizen, you don't ever have to pay taxes. Se você é um cidadão romano, você não precisa pagar impostos. Olha que legal. Pretty cool, huh? Muito bom, né? Taxes? Não precisa pagar imposto. Because what the Romans did was they taxed the countries that they had conquered. Porque o que os romanos faziam, eles tributavam impostos nos países que eles conquistavam. But the citizens didn't have to pay any taxes. E por isso, o cidadão romano não precisava pagar imposto. You were also protected. E também eles protegiam o cidadão romano. Paul, if you read the book of Acts, there were a couple of times Paul pulled that Roman citizen card out and said, hey, I'm a Roman citizen, you have to protect me. Então, em alguns momentos, a gente vê nas viagens de Paulo, ele puxava a carteirinha dele de cidadão romano e falava, olha, eu sou cidadão romano, hein, você precisa me proteger. And because he was a Roman citizen, it actually made things much easier for him doing missionary work. Então, pelo fato de ele ser um cidadão romano, isso facilitou as viagens missionárias dele. Paul was also a Pharisee. Paulo também era um fariseu. Now the Pharisees, when we read the word Pharisee, we automatically think, oh, bad guys. Toda vez que a gente olha para a palavra fariseu, a gente lê fariseu e automaticamente a gente pensa, cara mau, cara ruim. You ever watch one of those movies where when the bad guy walks into the room, the bad guy music comes on? Você já assistiu aquele filme que quando entra o vilão, vem aquela música de fundo assim? Right? We think that the same way about the Pharisees. É a mesma coisa com os fariseus. But the Pharisees were actually not bad guys when they started. Mas na verdade os fariseus, quando eles começaram, eles não eram ruins. The Pharisees were developed during the dispersion period, just like we mentioned about the synagogue. Então os fariseus, eles foram se desenvolvendo depois da dispersão do povo judeu. And the reason they were developed was because, the Jews, if you read the Old Testament, have a history of going after idols. E o motivo pelo qual o farisaísmo cresceu e se desenvolveu é porque, se você olha para o Velho Testamento, o povo judeu tinha uma tendência de adorar falsos deuses e cair na idolatria. And so the Pharisees were a group that were developed to help keep the people pure. Então, esse grupo de fariseus, ele cresceu com a ideia de manter e ajudar o povo a ficar puro. They taught the law of God, they loved the law of God, and they were committed to the law. Então, eles ensinavam a lei de Deus, eles eram extremamente comprometidos com a lei de Deus e eles amavam as leis de Deus. But what happened over time Mas o que aconteceu ao longo do tempo is that they became more concerned with ritual é que eles se tornaram muito mais preocupados com os rituais than their relationship with God. do que o relacionamento com Deus. And so they began to be more concerned about the outward appearance of religion Então eles ficaram mais preocupados com a sua aparência externa than what was going on in their heart. do que o que realmente estava acontecendo no seu coração. And that's why Jesus and the Pharisees continued to butt heads. E foi por isso que Jesus e os fariseus constantemente se atritavam. So as a Pharisee, Paul looked at the new Christians. Paul looked at the early church. Então, como fariseu, quando Paulo olhava para a igreja primitiva, olhava para os cristãos, And he saw them as heretics. as what? Heretics, false teachers. Ele olhava para aquele povo cristão e ele automaticamente vinha na mente dele, eles são falsos ensinadores. Because we see in Acts, Paul was a persecutor of the church. Porque no livro de Atos a gente vê que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Because he looked at Jesus as a false Messiah. Porque ele olhava para Jesus como um Messias falso. Whereas the Christians saw Jesus as the fulfillment of prophecies, Enquanto os cristãos viam Jesus como aquele que estava cumprindo as promessas, Saul, his Jewish name, Saulo, que era o seu nome judeu, he
ele enxergava os cristãos como aqueles que ensinavam uma doutrina falsa. And it says that he was more zealous than any of the other Pharisees to go and persecute the Christians. E ele era mais zeloso do que qualquer outro perseguidor de cristão. And so Saul, we know as a Pharisee, Então Saulo, como um fariseu, studied under one of the great Jewish rabbis, ele estudou, ele se formou debaixo de um dos grandes rabinos da época, a rabbi named Gamaliel. um homem chamado Gamaliel. And then Paul began to start his persecution. E aí Paulo iniciou sua perseguição. But then we also see that Paul was a Christian. E aí depois de um tempo a gente vê Paulo se tornando um cristão. And Saul had one of the most dramatic conversions in history. E ele teve uma das conversões mais dramáticas da história. Would you read Acts E a gente vai ler o livro de Atos, 9, capítulo 9, 1 through 9? Atos 9, versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. You know, we could spend 2 nights just talking about Paul's conversion. A gente pode gastar aqui facilmente 2 noites só falando sobre a conversão de Paulo. This is the most dramatic conversion in history. Então, essa é uma das conversões, é a conversão mais dramática de toda a história. A man who was completely committed to destroying the church. Um homem que estava 100% comprometido para destruir a igreja. We don't know if he actually killed any Christians, A Bíblia não fala se ele chegou a matar algum cristão, but we know he helped. mas nós sabemos que ele ajudou outras pessoas a matar cristãos. We know he threw Christians in jail. Nós sabemos que ele lançou cristãos na prisão. We know he had Christians beaten. Nós sabemos que ele maltratou cristãos, ele bateu em cristãos. He was such a vicious persecutor of the church Ele era uma pessoa completamente focada em perseguir a igreja. that even several years after his conversion, E mesmo muitos anos depois dele ter se convertido, there were still Christians that didn't trust him. ainda tinham cristãos que não confiavam nele. Because he had been so vicious, they said, oh, it can't be true. It's not even true. Porque Paulo ele foi tão zeloso na lei, ele foi tão perseguidor da igreja que as pessoas não botavam uma fé nele. Não, não pode ser possível. But this story of Paul's conversion is so important Mas essa história da conversão de Paulo é tão importante that Luke actually records it 3 times in Acts. que Lucas ele menciona 3 vezes no livro de Atos. And so I encourage you to read all 3 because there's little details that are in each. Então é bom você ler essas 3 relatos da conversão de Paulo. Just one detail that I'll pull out right now that I think is interesting. Então tem um detalhe aqui que eu queria mencionar que é bem interessante. Jesus appeared to Saul on this road. Então Jesus, ele aparece ali na frente de Saulo, nessa rua para Damasco. It says in one of the other accounts it was noonday. E em outro momento fala que era meio-dia, o horário.
E a luz que Paulo viu brilhava muito mais forte do que o próprio sol. And it was in that light that he saw Jesus. E foi dentro dessa luz que ele viu Jesus. He tells us in Corinthians, he said, in that glorious bright light, he said, that's when Jesus appeared to me. E ele descreve no livro de Coríntios que foi naquela luz gloriosa que Jesus se revelou a ele. And it says when he has the conversation with Jesus, E aí ele conversou com Jesus. and then when he opens his eyes, he can't see. E aí quando ele abre os olhos, ele não enxerga nada. He's completely blind. Ele fica completamente cego. Now, let me give you a little contrast. Deixa eu te dar um contraste aqui. If you read the Gospels, Jesus was transfigured before his disciples. Se você lê os evangelhos, você vê que Jesus foi transfigurado na frente de alguns discípulos. In other words, in the same bright light, the disciples saw Jesus transformed. Em outras palavras, na mesma luz que brilha, os discípulos viram Jesus transformado. But yet they weren't blind. Mas eles não ficaram cegos. Their eyes were open. They saw Jesus in all his glory. Eles viram a glória de Jesus e não ficaram cegos. And when it was over, their eyesight was still the same. E quando a luz apagou, eles continuaram vendo normalmente. But here, because of the wickedness of Saul's heart, Mas aqui, por causa do pecado do coração de Paulo, when he saw Jesus, quando ele viu Jesus, ele ficou cego. and it took another man coming and praying for him, E precisou de que um outro homem viesse orar por ele, and his eyes were eventually opened. para que os olhos dele fossem abertos de novo. So, this is the most dramatic conversion in history. Então, essa é uma das conversões mais dramáticas da And you história. know what I love about Paul's conversion? E o que eu amo sobre a conversão de Paulo, He didn't get just a little saved. ele, Just a little bit of salvation. ele não se salvou um pouquinho, não foi só um pouquinho de salvação que ele experimentou. He didn't get just a little bit of Jesus. Ele não pegou um pouquinho de Jesus. He didn't become maybe, 10% Christian. Ele não se tornou 10% cristão. It says that immediately, A Bíblia fala que ele foi imediatamente a transformação. days of his encounter with Jesus, Em dias depois do encontro dele com Jesus, he went to the synagogue in Damascus. ele foi para a sinagoga em Damasco. Now understand, he was going to the synagogue as the persecutor. Então entende que ele estava a caminho de Damasco, daquela sinagoga, para perseguir. He was going with papers in his hand to arrest the Christians that were in the synagogue. Então ele tinha certificados que permitia ele de prender as pessoas dentro daquela sinagoga. And so they knew he was coming. E as pessoas sabiam que Paulo estava vindo até eles. The Jews and then those who were Christians knew he was coming to the synagogue to visit. Tanto os judeus quanto os cristãos sabiam da vinda de Paulo. But when he showed up there a few days later, Mas quando ele chega lá, poucos dias depois, I imagine him tearing those pieces of paper up in front of everybody. eu imagino ele pegando esses papéis que davam a ele permissão para perseguir a igreja, ele rasgou tudo aquilo na frente de todo mundo, Throwing them on the ground. jogou tudo no chão And then telling his story about seeing Jesus. e começou a compartilhar o que aconteceu com ele, a história dele, de como ele viu Jesus. And saying, I don't know what I was thinking before, but I've seen him and I know he's alive now. E eu não sei o que eu estava fazendo antes, mas eu vi Jesus, ele está vivo. And then he began his great ministry. E aí ele começa o seu grande ministério. This is just a picture of a Jewish synagogue. Aqui é uma imagem de como era uma sinagoga. Like we said, Paul started every city. If they had a synagogue, that's where he went. Então, a primeira coisa que Paulo fazia quando ele chegava numa cidade era procurar onde era a sinagoga e entrar nela. And as a Pharisee, E como um fariseu, Saul was considered a rabbi. Saulo era considerado um rabino. So when he would go into the synagogue, he would immediately earn the respect of the leaders. Então ele entrava na sinagoga e imediatamente ele tinha o respeito dos líderes. So he would always be invited to preach. Então ele era convidado para pregar. So even as a Christian, he was still extended that honor. He was allowed to come into the synagogue and share. Então mesmo depois de ter se tornado um cristão, porque ele tinha
ele era um fariseu, ele podia entrar e ter permissão para compartilhar algo na frente de todo mundo. Some synagogues, they would let him stay longer than others, but sometimes he might only get one chance to preach and then they'd kick him out. Algumas sinagogas deixavam ele pregar algumas vezes, mas outras já não gostavam muito da ideia e expulsavam ele de lá. All right, now we're going to start talking about Paul's letters. Então vamos falar agora, já que terminamos de falar de Paulo, vamos falar agora sobre as cartas que ele escreveu. Now, Paul wrote, as we said, 13 letters. Paulo escreveu 13 cartas, Out of these 13 letters, e dessas 13 cartas, he's also writing to 3 different individuals. ele escreveu para três pessoas diferentes, So 4 letters to people, 4 cartas para pessoas and then 9 letters to churches. e 9 cartas para pessoas, Now, para igrejas, desculpa. why was it so important for Paul to write letters to these churches? Por que foi importante Paulo escrever essas cartas para as igrejas? What do you think? O que vocês acham? And really, those are all, Communion. every one of those answers are exactly right. Então, todos vocês estão certos. Because think about it, it was very, very difficult traveling in the first century. Então, era muito... Pensa um pouquinho, como devia de ser difícil viajar no primeiro século. Many of the trips that Paul took would take anywhere from 6 to 8 weeks just to go from where he was at to that city. Então, a maioria das viagens de Paulo demoravam pelo menos de 6 a 8 semanas de trajeto para ele ir de uma cidade até a outra. I mean, you think about it. Today, you can go to Guarulhos and get on an airplane, and you can be almost anywhere in the world in 24 hours. Então, hoje você pode ir para o aeroporto de Guarulhos e estar em qualquer lugar do mundo em 24 horas. But for Paul, it's a 2 to 3 month trip. From Jerusalem to Rome, 3 months. Só para vocês terem uma ideia, na época de Paulo, para você ir de Jerusalém até Roma, eram 3 meses de viagem. So because of that, letters were very important. Então, por causa disso, cartas eram muito importantes. I mean, even without travel, we can still talk to anybody. Então, mesmo hoje, sem viajar, a gente consegue falar com todo mundo. I mean, I remember when you guys were planting this church many years ago. Eu lembro aqui quando o Fábio estava plantando a igreja aqui, muitos anos atrás. And I would sit in my office in my house in the U.S. Eu ficava sentado dentro do meu escritório, na minha casa, lá nos Estados Unidos. and you had a group of people in your living room. E o Fábio tinha um grupo de pessoas ali na sala dele, na casa dele. And we would get on Skype and you'd put me on the wall. E o Fábio me colocava lá no Skype, na parede da casa dele. And I would preach over Skype. E eu pregava ali para eles via Skype. And you would translate. E ele traduzia, And we'd preach and pray. e a gente orava, pregava. Right? I mean, it's awesome what we can do today. É muito legal a tecnologia que a gente tem hoje. But Paul didn't have that. Mas Paulo não tinha nada disso. He had a quill and ink and a parchment. Ele tinha só uma pena ali com tinta e ali ele ia escrevendo as coisas. Now, what's interesting is when we read the letters and try and kind of figure out what's going on. É interessante quando a gente lê as cartas e tenta entender o que está rolando. Maybe this has happened to you. Talvez já aconteceu isso com você. We'll use Paulo and Carol as an example. Vou usar o Paulo e a Carol aqui de exemplo. We'll just say they're in the car. They're riding down the road. Paulo's driving. Então, Paulo e a Carol estão no carro dirigindo, Paulo está dirigindo. Carol gets a call on her phone. E aí a Carol atende um telefone, né, irmã? And she's just talking. E ela está falando. And Paulo doesn't know who it is. E Paulo não tem a menor ideia quem é que a Carol está falando no telefone. But when he's listening to her answers, Mas ele fica ouvindo para as respostas da Carol. and he's trying to figure out who's she talking to. E na cabeça dele, através das respostas, ele fica imaginando com quem será que a Carol está conversando. Right? Because of what she says, he's thinking, oh, maybe that's her dad.
E de acordo com as respostas que ela diz, ele vai interpretando. Acho que ela está falando com o pai dela. Or maybe it's this person, Ou talvez aquela outra pessoa. right? And we all do that. We're always, who is that? Who are they talking to? E a gente faz isso, não faz? O que será que ela está falando? Paul's letters are kind of like that. E as cartas de Paulo é mais ou menos assim. Because when you read Paul's letters, you only get half the conversation. Porque quando você lê as cartas de Paulo, você só pega um lado da conversa. You only see what Paul is writing to that particular church or person. Você só consegue ver o que Paulo está escrevendo para aquela igreja ou pessoa. So sometimes we're kind of guessing about what he's talking about. Então, às vezes, a gente tem que tentar adivinhar o que ele está falando sobre. I mean, some things are really clear. Algumas coisas é bem clara. When we start talking about Galatians in just a moment, there's some really clear stuff. Então, quando a gente for falar em Gálatas, a gente vê que tinham coisas que eram bem claras. In other letters, like Ricardo mentioned Corinthians. Mas em outras cartas, como no livro de Coríntios, por exemplo, Corinthians is great because Paul says in the letter, well, you had a question about spiritual gifts. e o livro de Coríntios é interessante porque as pessoas tinham perguntas sobre os dons espirituais. Here's my answer to your question. E aí Paulo vai lá e dá a resposta para aquela pergunta. Or in another place, he says, oh, you guys asked me a question about this in your letter to me. Well, let me answer your question. E aí Paulo fala, então vocês perguntaram isso, deixa eu responder a sua pergunta. But other places we don't have that. Mas em outros lugares a gente não tem isso, não vê isso. And then, what's interesting about Paul is the way he wrote. Outra coisa interessante sobre as cartas de Paulo é a forma que ele escrevia. One of the things about the New Testament and Paul's letters, Uma das coisas interessantes sobre o Novo Testamento nas cartas de Paulo, we're all fortunate because we've got a Bible either, paper or on our phone. We've all got a copy of the Scriptures. nós somos afortunados porque nós temos a Bíblia em nossas mãos com facilidade, temos aplicativos no nosso celular. And you can sit down in the privacy of your home and you can open it up. Você pode ler na sua casa, pesquisar, But they didn't have that in the first century. mas eles não tinham acesso à Bíblia no primeiro século. These letters were designed to be read out loud to the church. Essas cartas, elas foram escritas para que elas fossem lidas ao público. Everybody didn't have a copy, so you came together to worship and we would read them out loud and we talk about it. Então, o que acontecia nem todo mundo tinha cópia dessas cartas. A carta vinha para a igreja, era lida para todo mundo e depois eles discutiam sobre o que foi lido. And so Paul actually wrote kind of like he preached. Então, o que Paulo escrevia era a mesma coisa se ele tivesse ao vivo e a cores pregando. And sometimes you might want to just read out loud to yourself. Então, às vezes, para você entender melhor as cartas de Paulo, é lê-la em voz alta, como se fosse uma pregação feita para você. Imagine that it's Paul preaching. Então, imagine Paulo pregando. Because Paul, when he wrote, he very often used a secretary. Somebody would write it down as he spoke. Porque na maioria das cartas de Paulo, não era a mão dele que escrevia, ele ditava e outra pessoa escrevia. Okay? All right, now let's talk about Galatians. Então, vamos falar aqui sobre Gálatas. Now, the reason we're starting with Galatians, O motivo pelo qual nós vamos começar aqui em Gálatas, if you look in your Bible, you'll see that Romans is actually the first of Paul's letter in the New Testament. então se você olhar o livro de Romanos, é que é o primeiro livro, é a primeira carta de Paulo no Novo Testamento. The reason that they're lined up in your New Testament like they are Mas o motivo pelo qual eles estão ali colocados no Novo Testamento da forma que eles estão, they're lined up according to their length. eles estão ali por causa do tamanho deles. Por isso que eles estão nessa ordem. So Romans is the longest letter, Então a gente vê que o livro de Romanos é a carta mais extensa and then the very last one is Philemon, it's the shortest one. e a última carta de Paulo é Filemon, que é a mais curtinha. But what we're going to do is we're going to go through the letters chronologically. In other words, which ones did he write first? Então a gente vê aqui, nós vamos ver de forma cronológica quais foram as cartas que ele escreveu primeiro. And so, Obrigado. so Galatians was Paul's first letter. Sorry, say again?
Galatians was the first letter that Paul wrote. Então, Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. And we're talking probably around 50 AD. Então, nós estamos aqui falando mais ou menos 50 anos depois de Cristo. And that just gives you a little bit of a timeline because you think of Jesus probably 33 to 35 as his crucifixion and resurrection. Então, você pensa que Jesus tinha 33 anos de idade quando ele foi crucificado. And so Paul, his conversion was probably a couple of years after that. A conversão de Paulo aconteceu provavelmente 2 anos depois da crucificação de Cristo. And then his first letter was probably written in either the late 40s or maybe 50 AD. Então, a sua primeira carta foi mais ou menos nos finais dos anos 40 para os 50 depois do nascimento de Cristo. Now, the letter to the Galatians is not written to a particular city. It's actually written to a region. Então, quando você vê a carta de Gálatas, ela não foi escrita para uma cidade apenas, mas Gálatas era uma região. So this whole area is Galatia. Então, toda aquela área lá é a área de Gálatas. And if you read in Acts 13 and Acts 14, E se você ler Atos 13 e 14, this was Paul's first missionary trip. foi a primeira viagem missionária de Paulo, foi para essa região. He was with Barnabas, Ele estava com Barnabé and they went through this area planting churches. e eles viajaram essa região plantando igrejas. And they probably planted 4 or 5 churches on that first trip. E naquela primeira viagem eles plantaram entre 3 ou 4 igrejas. It was a tough trip. Foi uma viagem muito difícil. There was a lot of persecution. Eles tiveram que enfrentar muita perseguição. It was on this missionary trip that Paul was actually attacked. Foi nessa viagem missionária que Paulo foi atacado. The mob grabbed him and drugged him out of the city, Uma multidão pegou ele e levou ele para fora da cidade and they stoned him. e eles o apedrejaram. And many scholars actually think that Paul was probably dead. E muitos estudiosos antigos dizem que Paulo ali morreu por apedrejamento. But it says that the Christians and his team gathered around and prayed for him. E eles acreditam que os seus discípulos ficaram em volta dele e começaram a orar por ele. And he got back up and went back into the E ele ressuscitou e continuou a pregar. But all of these churches that he planted E todas essas igrejas que ele plantou started experiencing the same problems. começaram a ter os mesmos problemas. And that's what Paul's writing in the letter. E foi por isso que Paulo escreveu uma única carta para toda a região. Now we talked about how there was false teaching in the early church, just like there was today. Nós falamos sobre os ensinos falsos que tinham na igreja antiga, da mesma forma que a gente vê hoje. Well, you know, one of the biggest problems in the early church Um dos maiores problemas da igreja primitiva was conflict between the Jews and the non-Jews. era o conflito que tinha entre os judeus e os não-judeus. Because you know, we showed the Jewish synagogues that were in every city. Então nós mostramos ali nas sinagogas, And there were some people, some Jewish people who went to that synagogue, who were good Jewish people, e temos alguns judeus que frequentavam as sinagogas, que eram boas pessoas, who heard Paul's message que ouviam a mensagem de Paulo and said, well, obviously, Jesus is the fulfillment of all prophecy. e eles caíam em si e falavam, obviamente, esse homem que Paulo está pregando, Jesus, ele cumpriu essas promessas. The Holy Spirit spoke to them and they gave their lives to Jesus. E eles eram convencidos pelo Espírito Santo e eles se tornavam cristãos. But they didn't stop becoming Jewish. Mas eles não deixavam de ser judeus. Okay, good, no problem. Sem problema. That's okay. But here's what the problem comes in. Mas aí onde o problema nasce. Other people come in who are not Jewish, E aí tem os gentios, que são os não-judeus, que também estavam se tornando cristãos. and they hear the message of Jesus Eles ouvem a mensagem de Jesus, that Paul is preaching. que Paulo está pregando. And they said, we want to become Christians. E eles, nós queremos nos tornar cristãos. And the Jews said, not so fast. E os judeus diziam, não tão rápido. If you want to become a Christian,
have to become a Jew. se você quer se tornar um cristão, você precisa se tornar um judeu antes de tudo. He said, I don't want to become a Jew. Eu não quero me tornar um judeu. They said, listen, Jesus was a Jew. E aí eles falavam, Jesus era judeu. Jesus was the fulfillment of the prophecies. Jesus era aquele que cumpriu todas as promessas. So if you want to become a Christian, you've got to become a Jew, Então, se você quer ser um cristão, você tem que primeiro ser um judeu. follow the law. E siga a lei. Anybody know what that is? Alguém sabe o que é isso? A knife. See, if Paul gave an invitation to become a Christian, Então, Paulo, quando ele fazia um convite para as pessoas se tornarem cristãs, it was, hey, come to Jesus, give your life to Jesus, come follow Jesus. All good. então vem, segue Jesus, entregue sua vida a ele, tá tudo certo. But in the synagogue, Mas na sinagoga, when the rabbi got up, quando o rabino se levantava, he said, hey, who wants to be a Christian? ei, quem quer ser um cristão aqui? A few hands went up. Aí uma ou outra mão levantava. He says, well, you got to become a Jew first. Men, Então, você precisa se tornar judeu primeiro. Homens, men, venham aqui. down, Venham pra cá. pull your pants down. Baixa as calças aí. Can you start to see how there was tension between the Greeks and the Jews? E agora você começa a ver como começou a ficar tenso o relacionamento entre os judeus e os não judeus. Now, for us, we look at this and we go, this is stupid. Pra gente, a gente olha de fora de época, isso é estúpido. This was one of the biggest problems in the early church. Mas esse foi um dos maiores problemas que a igreja primitiva enfrentou. Read the book of Acts, read many of Paul's letters. This tension between Jews and non-Jews Essa tensão entre judeus e não judeus foi dada muito por causa da circuncisão. very strong. Foi muito forte. And in some cases, it was good Christian Jews Em alguns casos, bons cristãos, que eram judeus, who were discriminating against people who were not Jewish. They were Greek people, eles discriminavam quem não era judeu. but yet the Jews, because, oh, Jesus was a Jew, so you have to become a Jew to follow him. Então, porque Jesus era judeu, eles diziam que você precisa se tornar judeu para ser um seguidor dele. And this is what Paul was writing to in the letter to the Galatians. Então, na carta de Gálatas, Paulo está falando sobre esse assunto. So tell you what, let's take 5 minutes, 10 minutes, Ok? Vamos fazer um breakzinho aí de 5 minutinhos. and then we'll come back and get into the rest of Galatians. E aí a gente volta aqui para o livro de Gálatas.